Bom, eu quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, retomando então a nossa aula. Esta é a última aula deste curso, quando nós tratamos, numa visão geral, sobre a martirologia. Na aula passada, nós trouxemos 3 perguntas, e essas 3 perguntas foram respondidas, que diziam respeito ao pecado na família, ao pecado na igreja, contra a igreja, e o pecado contra os irmãos. Respondemos de modo geral, tratamos como se dá o pecado na família, como se dá o pecado na igreja e como se dá o pecado, e eu refuto esse como sendo mais importante, o pecado entre os irmãos. Nesse pecado entre os irmãos, nós vimos que no corpo de Cristo todos são iguais. Nós temos vários níveis de pessoas, de conhecimento da palavra, das pessoas dentro do corpo de Cristo. E todas elas têm a mesma importância. Não é porque alguém é mais experiente no estudo da palavra, não é porque alguém é mais experiente no tempo de conversão, que possa se achar um pouco mais importante do que o outro. No corpo de Cristo não é assim. E nós vimos que, conforme o apóstolo Paulo disse, o corpo vai crescer quando todos nós interagirmos para que nós saiamos do leite e possamos, então, com vistas ao aumento do conhecimento, buscar patamares mais altos no estudo da palavra de Deus. Agora, hoje, eu quero trazer um outro tema e, considerando toda a trajetória do pecado que nós levantamos, eu quero trazer o seguinte: qual é a saída da martirologia? Qual é a saída? Qual é o escape que nós temos para o pecado? Com relação a esse tema, eu gostaria de sair um pouco daquela visão ortodoxa do assunto e caminhar de uma forma mais simples, fazendo com que a gente entenda, através de textos bíblicos, onde nós queremos, de que forma nós podemos sair do pecado. Há 2 caminhos para o ser humano seguir. O primeiro caminho está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que Jesus Cristo está dizendo que Ele é o caminho. O que é? Qual é a diferença entre o caminho e a estrada? O caminho, para andar no caminho, é preciso andar com cuidado, porque o caminho é estreito. Ela impede que os apressados façam uso sem correr o risco de escorregar e sair do seu traçado. Para andar no caminho é necessário cuidar, a fim de não se tornar vítima dos possíveis obstáculos, como buracos, pequenos morros, pedras. O caminho pode nos levar a um lugar contemplativo. Caminho fácil pode me corromper. Caminho difícil me ajuda a fortalecer. Muitas vezes uma pessoa nem percebe que o caminho que escolheu, porque esse caminho que ela escolheu foi escolhido por outras pessoas. E tem gente simplesmente seguindo as pessoas, seguindo os outros, porque não sabe exatamente o que quer. Andar num caminho requer diligência.
para andar no caminho é preciso cuidado, perseverança, atenção. O outro caminho se caracteriza pela arrogância, pela disfarçatez, pela dissimulação. O líder desse caminho, aliás, não é um caminho, ele é muito largo, ele é talvez uma freeway. O líder desse caminho é Lúcifer, aquele que queria se instalar o seu trono acima do trono do Criador. Então podemos concluir que o pecado nasceu no céu. Lúcifer quis ser igual a Deus. Satanás foi criado por Deus como todos os seres do universo. Ele foi criado e posto na posição mais nobre na ordem celestial. Ele era um querubim que guardava da guarda ungida, perfeito em seus caminhos, formoso e sábio. Na ordem celestial, ele estava no topo da hierarquia, conforme diz Ezequiel no capítulo 28, versículo 2. Assim diz o Senhor: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Não fique indeciso. Há quem tenha dúvidas sobre que caminho seguir. Jesus é o caminho, a verdade. Escolha ele. O propósito do opositor a Jesus, o propósito de Satanás, é enganar, é roubar, é matar, é destruir, conforme conforme parte do texto de João, capítulo 10, versículo 10, primeira parte. Na realidade, estamos familiarizados com o pecado desde a tenra idade. Usamos suas artimanhas para levar vantagem sobre isso. Vejamos, um bebê, ele chora para quê? Para chamar a atenção para si. Que sentimento é esse de socialização? Ele quer atenção para si somente. Quando ele recebe um presente de um brinquedo, ele diz que aquele presente é meu. Nós já nascemos com esse comportamento. Por isso precisamos de sermos ensinados a encontrar o outro caminho, capaz de promover o bem-estar da maioria. Os caminhos que Lúcifer oferece são caminhos largos, espaçosos, mas que trazem tristeza e dor. Existe uma saída. Os caminhos dele são confusos, incertos, mas as multidões, cada vez mais, têm investido nele. Qual é o caminho certo? João 14, 6, onde nós já vimos que Jesus Cristo é o caminho. Tudo o que Deus faz é verdade e vida. Verdade é algo que não pode faltar na vida das pessoas e é algo sem a qual elas nunca podem viver. Também poderia-se dizer que a maior é a maior de todas as coisas. Embora não se possa vê-la nem tocá-la, a importância dela para nós não pode ser ignorada. É a única coisa que pode trazer descanso ao coração. Verdade. O caminho é diferente da estrada. Veja o caminho que você precisa decidir andar. O próprio Deus é verdade e é vida. E sua vida e verdade coexistem. Aqueles que são incapazes de ganhar a verdade jamais ganharão a vida. Sem a orientação, o apoio e a provisão da verdade, nós ganharemos apenas a letra e a doutrina. Além disso,
morte. A vida de Deus está sempre presente e a sua verdade e vida são indissolúveis. Se não se consegue achar a fonte da verdade, não se ganhará o alimento da vida. Se não pode ganhar a provisão da vida, certamente não terá vida alguma, e sim, para além da imaginação e noções, a totalidade do corpo será nada além de carne e carne fétida. As palavras ditas por Deus são simples, porém profundas. Elas são verdade indispensável ao homem. As palavras ditas por Deus são fonte de água viva, que permite ao homem sobreviver. As palavras de Deus dão ao homem a direção para se manter vivo, o caminho, a meta, aonde chegar, pela qual o ser humano deve passar para receber a salvação. As palavras de Deus são a garantia da sobrevivência do ser humano. Elas são o seu pão diário e o suporte que permite o ser humano se levantar. Mesmo se eu estiver caído, mesmo se eu estiver passando por tribulação, mesmo se eu estiver passando por dificuldade, a palavra de Deus vai ser o meu suporte. A palavra de Deus vai me ajudar e ela vai me levantar para continuar a minha caminhada. O caminho. Jesus é o caminho para o Pai. É através de Jesus que nós podemos ter acesso a Deus. Antes, o pecado era a porta fechada entre nós e Deus. Na cruz, Jesus abriu a porta, deixando aberto o caminho para Deus. Quem segue a Jesus tem passo livre para a vida eterna. Eu vou repetir. Quem segue a Jesus tem passo livre para a vida eterna. Andar no caminho dele significa diligência, obediência, humildade, submissão. A avenida que Lúcifer oferece é uma avenida de morte. Oferece nessa sua avenida, tudo é permitido. Tudo é sem censura. É o acesso ao inferno. Nessa avenida, todos correm para longe da proposta de Jesus. Não há regras, não há lei. A altivez, o desamor, a pecaminosidade são pratos servidos quentes para quem estiver nela. A verdade. Jesus não apenas diz a verdade. Jesus é a verdade. A verdade absoluta e real. Não existe falsidade em Cristo. Sua verdade é libertadora e tem poder sobre o pecado, conforme nós observamos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. A verdade existe e pode ser conhecida. Ela não está fora do nosso alcance. Nós devemos procurar a verdade, porque Ele nos liberta dos pecados e das garras de Satanás. Só a verdade, Jesus, pode nos libertar. A mentira é a verdade de Lúcifer. A injustiça vem da mentira e do engano. O diabo luta contra a verdade, porque a mentira é a sua natureza. Ele quer nos destruir, conforme João 8,44. Ele sabe que a verdade de Jesus Cristo tem poder para nos salvar. Vida.
vida real, vida verdadeira, vida sem subterfúgios. É Jesus. Ele é a fonte de toda a vida. Ele venceu até a morte. O pecado não nos separa mais de Deus, trazendo a morte, mas através de Jesus nós podemos obter a vida eterna. Quem recebe Jesus como seu Salvador, agora tem a vida eterna. E completa João 11, 26, 27, 25 e 26. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo está dizendo: quem crê em mim, ainda que esteja morto espiritualmente, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca mais morrerá espiritualmente. Você crê nisso? Lúcifer é a fonte da morte. Quem decide andar pela freeway dele, encontrará a pior morte que o homem pode enfrentar, que é a morte espiritual. Os que andam nele morrem duas vezes, física e espiritual. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Jesus é o único caminho para Deus. Não há outra maneira de nos aproximarmos de Deus. Apenas Jesus pode tirar os nossos pecados, nos permitir e chegar a Deus. Só Jesus pode dar a salvação. Olhando Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, os quais foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Nenhum santo, nenhum padroeiro, nenhum amuleto poderão fazer o que Jesus Cristo faz. Nem o dinheiro, nem a fama conseguem comprar a salvação. Aceitar a Jesus é reconhecer que somos fracos e pecadores e que precisamos de um Salvador para as nossas almas e que nos livre da freeway de Lúcifer. Como é que eu saio? Como é que eu saio dessa freeway? Lá tem algumas saídas. Essas saídas estão indicadas como perdão de pecados, arrependimento e retorno à casa do Pai. Se você entrar por uma dessas, você estará no caminho, na verdade e na vida. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, morrendo na cruz pela humanidade, a nossa história muda. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, automaticamente nós saímos da freeway e entramos no caminho. Eu quero ser mais específico em relação a isso. Quando nós abrimos o nosso coração e convidamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida, automaticamente nós deixamos a vida pecaminosa e passamos a caminhar com Jesus no caminho, na verdade e na vida. Quando aceitamos Ele, a morte que Ele fez na cruz, o seu sacrifício, a nossa história muda. Nós já não somos mais condenados à eternidade sem Deus. Nós passamos a fazer parte da família de Deus, passamos a ser filhos de Deus por adoção.
e passamos a viver sempre na expectativa de um lugar onde não há dor, não há tristeza, não há sofrimento, não há pandemia, mas a paz do Senhor reina para sempre. Quem aceita Jesus, submete aos seus ensinos e escolhe viver uma vida de obediência. O ser humano só é feliz de verdade quando ele tem a certeza que recebeu o amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Mas qual é a vantagem disso? Contudo, aos que o receberem, aos que creram em Jesus, lhe foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Está escrito no Evangelho de Jesus, conforme registrou João, no capítulo 1, versículo 12. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Não há salvação em nenhum outro debaixo do céu. Não há nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Há uma lista enorme de informações da palavra de Deus dizendo para você que o caminho é Jesus. Nós precisamos dar alguns passos na direção dessa vitória. Todos precisam de salvação. Eu vou repetir. Todo ser humano precisa de um Salvador. Porque, se nós retornarmos ao livro de Gênesis, nós vemos lá que o pecado originado por Adão e Eva foi transmitido à humanidade, o que nos fez nascermos afastados de Deus. Por isso, para que nós possamos retomar o nosso relacionamento com Deus, por isso, para que nós possamos não só ser criatura, mas nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos de salvação. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e que todos vivam eternamente junto com Ele no céu. E quando estivermos na terra, temos chance de alcançarmos essa salvação que Deus nos oferece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para que fosse martirizado. E esse martírio abriu o véu que separava o santo do santo dos santos. Ele abriu então um caminho para que nós pudéssemos chegar a Deus livremente. O que fazer para ser salvo? Primeiro passo: reconhecer que eu vivo na prática do pecado. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, 23. Por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte espiritual, e com ele o afastamento entre Deus e a humanidade. Jesus é o homem perfeito, sem pecado, que viveu conosco e nos ensinou o caminho para que nós pudéssemos, através dele, não nos contaminarmos com o pecado. Exatamente o que
ele pode pagar. Ele pagou o preço para a nossa redenção. O martírio de Jesus foi o preço cobrado para que se abrisse o caminho para a nossa redenção, para a nossa salvação. Segundo passo, arrependimento. Eu preciso reconhecer que sou um pecador. Eu preciso entender que o homem é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados e confessá-los. Esse arrependimento precisa ser um arrependimento sincero. Não é aquele, desculpa aí, me desculpa. Não. Esse arrependimento precisa vir do coração. Não basta ser um arrependimento, é indispensável, a partir do arrependimento, deixar o pecado. Pedir a Deus para ajudar a não voltar aos mesmos erros. Porque diz assim a palavra de Deus: o que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Só pela misericórdia de Deus, só pela nossa tomada de posição em relação à nossa vida pecaminosa é que nós vamos nos direcionar ao caminho. E o terceiro passo, a confissão. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não há nenhum impedimento, não há nenhuma dificuldade. Você não precisa fazer absolutamente nada sacrificial para ser salvo. A confissão já é uma mudança de comportamento. O arrependimento, o reconhecimento de que somos pecadores, são indicativos que eu tenho e que eu posso caminhar no sentido de mudar a minha realidade espiritual. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Isso significa dizer que você que recebe Jesus como seu Salvador, reconhecendo-o e aceitando como seu Salvador, confessa os seus pecados ao Senhor Jesus, que também significa dar exemplo de uma vida cristã transformada. Quais são as consequências desses 3 passos? Ao receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você já recebe também o Espírito Santo, no qual nós fomos selados. O que significa esse selo? Esse selo significa o seguinte: um carimbo em que diz: pertenço a Jesus. E o diabo não te toca. Porque o diabo não tem autorização de tocar em absolutamente nada dos filhos de Deus, nem num fio de cabelo. Quando eu sou selado, eu recebo o carimbo, eu recebo o Espírito Santo de Deus. E ninguém, absolutamente ninguém, tem autoridade sobre a minha vida. Nós passamos da morte espiritual para a vida espiritual, conforme a primeira carta de João 3,14. Nós somos nova criatura, conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. O diabo se afasta e não nos toca. Creia nisso.
quando eu abro meu coração e recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, automaticamente eu saí da freeway e passei para o caminho. Eu saí do domínio Satanás e passo agora à submissão e à orientação e ao domínio de Jesus Cristo. Mesmo enfrentando os meus problemas da vida, eu posso ter a certeza de que eu não estou sozinho. O Espírito Santo de Deus, que passa a morar em mim, ele é o meu ajudador, ele é o meu aconselhador, ele é aquele que vai me dizer que caminho seguir. A salvação nos leva a um relacionamento íntimo com o Pai Eterno, conforme Mateus capítulo 6, versículo 9. Permanecer no caminho. A Bíblia orienta: permanecei em mim, disse Jesus, e eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres, e será feito. Se você guardar os meus mandamentos, disse Jesus, permanecereis no meu amor, assim como eu guardo os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. João capítulo 15, versículos de 1 a 10, eu fiz apenas um apanhado desse texto. Eu quero te fazer um convite. Permita-me levantar algumas questões a respeito do tema tratado, porque em seguida eu quero te fazer um convite. Muitas pessoas são consideradas boas, porque não se dão à prática de delitos, elas não praticam determinados crimes ou contravenções, são aquelas pessoas que não cometem aquelas faltas corriqueiras. Elas se comportam dentro da lei por duas razões. Nós nos comportamos dentro da lei por dois motivos básicos. A nossa índole não permite que tenhamos atitudes que façam parte da nossa rotina. A nossa índole não permite que a gente cometa erros, cometa pecados, cometa delitos que entrem em choque com a nossa maneira de viver. Outro, as pessoas não querem infringir a lei imposta pela sociedade em que vivem, pois não se sentem bem nas condições, com ações desse porte. Há ainda quem tenha um comportamento ilibado por conta da fiscalização, por exemplo, da família, dos que a rodeiam. Além disso, temem a repercussão de atos errados saírem na mídia. Contudo, há um jeito para se viver bem, sem preocupação de ser ou não aceito por A ou B. Por isso eu quero te fazer um convite. Jesus não fundou nenhuma religião. Então, esse convite não tem relação a qualquer tipo de denominação religiosa. Ele veio ao mundo cumprindo um projeto da Trindade, cuja finalidade era nos religar ao Criador. O pecado original nos afastou dele. A aceitação do sacrifício que Jesus fez na cruz é um projeto individual. Não se trata de uma espécie de figura em grupo que a empresa faz e todo mundo está segurado e nem sempre sabe que está segurado. É uma decisão individual. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para que nós estamos
colocando diante de você. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você quer abrir o seu coração, reconhecer que é pecador e convidar a Jesus a fazer parte da sua vida? Caso você queira, você passa a ter a companhia do Espírito Santo e ele vai morar no seu coração. Se aceita Jesus na sua vida, então eu gostaria de convidar você a orar, colocando diante de Jesus, colocando diante do Pai, colocando diante do Espírito Santo a sua vida e dizendo assim: se você aceita, ore comigo. Senhor Deus, eu entendi que sou um pecador, mas não quero mais viver assim. Por isso eu aceito a Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu oro em nome de Jesus. Eu quero ajudar você a caminharmos juntos nessa caminhada com Jesus. Por isso, eu estou deixando no final dessa apresentação o meu e-mail e o meu telefone para que você faça contato comigo. Eu quero ajudar você nessa nova caminhada, para que nós estejamos juntos, caminhando na direção de Jesus. Que Deus o abençoe, que Deus o encoraje, para que você tome essa decisão e abandone a freeway e venha para o caminho.